Cremos que o tempo é indispensável para romper o condicionamento que a sociedade, com suas religiões organizadas, seus códigos morais, seus dogmas e sua arrogância e seu espírito competitivo, impôs sobre a mente. Pensamos em termos de tempo porque o pensamento pressupõe o tempo. O pensamento é a resposta da memória, e a memória é o pano de fundo constituído por tudo aquilo que foi acumulado, herdado, adquirido pela raça, pela comunidade, pelo grupo, pela família e pelo indivíduo, sendo o resultado de um processo aquisitivo da mente. E a sua acumulação levou tempo. Para a maioria de nós, a mente é memória, e sempre que surge um desafio ou uma solicitação, é a memória que responde. Trata-se de algo como a resposta de um cérebro eletrônico que funciona por meio de um processo associativo. Sendo o pensamento a resposta da memória, ele é, por sua própria natureza, um produto do tempo e o criador do tempo. Rogo que não encarem o que estou dizendo como uma teoria. Não se trata de algo sobre o que vocês precisam pensar. Não precisam pensar sobre isso, mas sim percebê-lo, pois é assim. Não pretendo entrar em todos os detalhes complicados, mas indiquei os fatos essenciais, e ou vocês os veem ou não. Se estão acompanhando o que está sendo dito, não apenas de maneira verbal, linguística ou analítica, mas se realmente percebem que é assim, verificarão como o tempo nos ilude. A questão que segue é saber se o tempo pode parar. Se vocês forem capazes de ver todo o processo da nossa atividade, se não são capazes de perder sua profundidade, sua superficialidade, sua beleza, sua feiura, não amanhã, mas imediatamente, então nessa mesma percepção é a ação que destrói o tempo. Sem compreender o tempo, é impossível compreender a dor. Não se trata de duas coisas diferentes, como tentamos mostrar. Ir para o escritório, estar com a própria família, ter filhos. Estes não são incidentes separados, isolados. Ao contrário, eles estão profunda e intimamente ligados uns aos outros. E não podemos enxergar essa extraordinária intimidade de relacionamento se não houver a sensibilidade que a produz. Para entender a dor é preciso realmente entender a natureza do tempo e a estrutura do pensamento. O tempo precisa parar. De outra forma, estaremos apenas repetindo a informação que acumulamos, tal qual um cérebro eletrônico, a menos que o tempo chegue ao fim. O que significa pôr um fim ao pensamento? O que existe é uma simples repetição, ajustamento, uma contínua modificação. Nunca ocorre nada de novo. Somos cérebros eletrônicos glorificados, um pouco mais independentes, talvez, mas ainda assim funcionamos de forma análoga à das máquinas. Para compreender a natureza da dor e o fim da dor, é preciso compreender o tempo. E compreender o tempo é compreender o pensamento. Os dois não são separados. Ao compreender o tempo, chega-se ao pensamento. E a compreensão do pensamento é o fim do tempo. E, portanto, o fim da dor. Se isso ficar claro, poderemos encarar a dor e não adorá-la como fazem os cristãos. Aquilo que não compreendemos, nós passamos a adorar ou destruímos. Nós o colocamos numa igreja, num templo ou num canto escuro da mente. E aí o manteremos com respeito. Ou então o repelimos ou o atiramos fora, ou fugimos dele. Mas aqui não estamos fazendo nada disso. Vemos que por milênios o homem vem lutando contra esse problema da dor, mas não tem sido capaz de resolvê-lo. Portanto, ele se endureceu contra ele. Ele o aceitou, dizendo que se trata de uma parte inevitável da vida.